aqui, gregoriano e judaico. 360 dias do calendário judaico. Um tempo, 2 tempos, metade do tempo. 3 anos e meio. 3,5 vezes 360 dá 1.260. 1.260 dias. Mas um dia de profecia vale o quê? Um ano. Então, um tempo, 2 tempos, metade do tempo, vale literalmente 1.260 anos. Vejam só isso. Como essa profecia é importante. Querem ver só? Sabe quantas vezes eu perguntei na segunda aula, acho na primeira? E ninguém acertou. Também não era fácil perguntar. Quantas vezes aparece esse período profético na Bíblia? 7 vezes. Eu acho que Deus queria que você entendesse. Ele colocou 7 vezes o mesmo período na Bíblia. 2 vezes em Daniel. Nós estamos estudando Daniel 7:5. Mas aparece mais 6 vezes. Mais uma vez em Daniel 12:7. E mais 5 vezes no Apocalipse. Com nomenclatura diferente, mas é o mesmo período. Acompanha o raciocínio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Depois um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 11:2, 42 meses, 3 anos e meio. Dá quantos meses? Hein? 12 com 12 com 12, 36. Mais 6 meses, 42 meses. 1.260 dias. 1.260 dias. Um tempo, tempos, metade de um tempo. 42 meses. 7 vezes aparece esse período na Bíblia, com palavras diferentes, mas simbolizando exatamente o mesmo período. 1.260 dias. Só que em profecia bíblica, um dia vale um ano. Então esse poder deveria perseguir os santos do Altíssimo por 1.260 anos. Agora você vai ter que decidir, ou é uma baita de uma coincidência, ou é uma baita de uma profecia. Em 538, finalmente érgos, vândalos e os ostrogodos foram os últimos a cair. Érgos, vândalos e ostrogodos destruídos. Não havia oposição ao Papa. Justiniano, imperador romano, nomeou o bispo de Roma chefe das igrejas. Não foi o Senhor Jesus Cristo. Quem nomeou o bispo de Roma Papa foi Justiniano, no 6º século. A partir desse momento começou um período chamado de supremacia papal. Nesse período houve uma perseguição terrível às pessoas que se opunham à doutrina católica. Os cristãos que queriam viver de acordo com a verdade foram perseguidos. É a época das cruzadas, é a época chamada Santa Inquisição, a Idade Média, a época das trevas, a Idade Escura. São todas frases usadas por esse período. Esse período começou em 538 e durou exatamente 1.260 anos, até 1798, quando Alexandre Berthier, amando de Napoleão Bonaparte. Agora eu vou lançar aqui um desafio. Eu vou dizer o nome, mas não vou dizer não, para fazer um torneio. Napoleão Bonaparte mandou Alexandre Berthier aprisionar o Papa. Só que ele não entrou na Capela Sistina. Outras 2 pessoas entraram e prenderam o Papa. Me diga quais são essas 2 pessoas amanhã à noite, no papelzinho, e eu vou te dar um presentão. Tá? Até hoje ninguém ganhou. Mas dá para achar. Vai ter que fuçar na internet. Alexandre Berthier não invadiu a capela. Ele mandou 2 pessoas invadirem. Um deu a ordem de prisão e o outro prendeu. Me diga o nome dessas 2 pessoas amanhã. Eu vou te dar um presentão. Ah? O fato é que em 1798, bom, que fato extraordinário aconteceu aqui? Que você que estudou história se lembra? A queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Entre tantas outras coisas, ocorreu o quê? O aprisionamento do Papa. Agora, é coincidência? Esse poder iria perseguir os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Exatamente 1.260 o quê?
é chutômetro, isso não é adivinhação, isso não é búzio, não é cartomante, é profecia de Deus. Haverá um poder que vai mudar a minha lei, vai perseguir os meus santos, meus filhos, por 1260 anos, vai se assentar num templo, num trono, como se fosse Deus, e vai deixar que as pessoas o adorem, como se fosse Deus. Vocês estão entendendo que é profecia bíblica, queridos? Não é um ataque a você, meu irmão católico. Eu estou mostrando para você que esse poder papal é o poder do anticristo, dentro da Bíblia. Não fica bravo comigo. Você tem que ficar bravo com quem enganou você até agora. Porque eu digo a verdade, essa frase vem de Jesus. Porque eu vos digo a verdade, vocês ficam bravos comigo. É profecia, é Bíblia, mostrando esse poder papal. Iria, né, corromper o cristianismo, inclusive perseguir os santos do Altíssimo. Vamos ver aqui, queridos, alguns instrumentos de tortura da Idade Média. Infelizmente, alguns instrumentos são conhecidos da nossa história, até recente, né? Pela época da escravatura aqui no Brasil, escravidão. Mas esses instrumentos hoje eles estão em museus. São instrumentos que foram usados pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Você pode ficar bravo comigo agora. Eu estou numa campanha de evangelismo aqui, profecias para o tempo do fim. Essa é a estratégia adventista do sétimo dia para fazer evangelismo. É abrir a Bíblia e mostrar a verdade. A Igreja Católica era essa daqui. Era torturar e matar quem não aceitasse o catolicismo. Por que o mundo muçulmano até hoje odeia o cristianismo? Você vai falar em cruzada, em campanha de cruzada, como pastor Brigante sempre diz, cruzadas. A estratégia da Igreja Católica para evangelizar as pessoas era torturar e matar os que não aceitassem. Eu acho que o nosso estilo aqui, embora possa parecer duro para alguns, é mais light, né? Você vai sair daqui vivo, pelo menos. Não, é só estudar a história. Nós criticamos muitos nazistas, e é para criticar mesmo. Embora tenha cada alemão, sofreu de russos, né? Não tem nada contra os alemães, cara. Mas o nazismo matou milhões de judeus. Mas matou muito menos do que a Igreja Católica Apostólica Romana matou na Santa Inquisição. Inclusive o Papa João Paulo II veio a público, antes da morte, obviamente, e pediu perdão em nome da Igreja Católica pelas milhões de pessoas que foram mortas na Santa Inquisição. Aqui é a Virgem de Bronze ou a Virgem de Natão. Ela está hoje no museu. E aqui uma imagem, uma santa. Aqui tem uma porta, não tem janelas. Não sei se você consegue divisar, tem algumas lanças aqui. Algumas, eu sou amado aqui, ó. Algumas com a ação do tempo, elas se perderam, caíram, né? Mas é um instrumento de tortura. A pessoa era colocada aqui dentro e a porta era fechada. E lanças pontiagudas em todos os lugares. Ficava embaixo do sol. A pessoa ficava lá dentro. Ou se tornava católica, aceitava a autoridade papal ou morria lá dentro. Milhões morreram. Milhões preferiram o quê? Morrer. A renunciar o quê? Às verdades. Eu estive no Museu da Inquisição no Peru. Estava com o pastor Assírio a trabalho no Peru. E na América do Sul, o país que mais sofreu na Santa Inquisição foi o Peru. Espanha sofreu muito na Europa, Portugal e outros países, né, na Europa. Mas na América do Sul, onde houve uma grande perseguição na chamada Santa Inquisição, foi no Peru. Há um Museu da Inquisição no Peru. É interessante. Há um documento lá. Uma jovem que foi condenada à morte, porque ela insistia em guardar o sábado. Porque essa jovem de 16 anos insistia em guardar o sábado. O tribunal da Santa Inquisição a condenou o que há? A morte. Milhões de pessoas morreram. Por não aceitar a autoridade papal, por não renunciar às verdades bíblicas, milhões morreram. Alguns, infelizmente, o quê? Apostataram. Essa é a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos adiante. Está difícil. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Usar só a Bíblia. Aqui para esse tipo de palestra aqui, você tem que colocar as imagens. Aqui é as cruzadas. Vai aparecer uma cena aqui de cristãos sendo mortos. Primeiro na grande perseguição por Roma pagana. Depois a perseguição continuou com Roma papal. Milhares de pessoas foram mortas, foram queimadas. As cruzadas de bruxaria, né?
simplesmente pessoas que não queriam aceitar a autoridade católica. Apocalipse 13, encerrando. Apocalipse 13, estou dentro do meu plano aqui, dentro do meu horário, para terminar no máximo 9h15, eu disse que aparece na longa, estou certinho no horário aqui. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Nós vamos, na semana que vem, estudar de novo Apocalipse 13. Nos versículos 1 a 10, há o relato da besta que surge do mar. Uma besta surge do mar, e tem uma outra besta aqui nos versículos 11 e diante, que surge da terra. A besta que surge da terra, eu só vou dizer qual é essa besta, sem explicar. Vai ter que assistir uma aula ao longo da semana. Eu vou provar na história, na Bíblia, que a segunda besta é o poder americano. É os Estados Unidos da América do Norte. O que é isso? O senhor é filho de Rússia, campanha anti-americana? Não, eu vou mostrar na Bíblia, tá? Aceite pela fé por enquanto. Quando houver uma união entre Estados Unidos e Vaticano, que já existe, haverá um grande poder de seguidor, que eu vou explicar numa outra aula. Nos versículos 1 a 10, há aquele princípio da repetição crescente. Veja se você consegue enxergar Daniel 7 aqui. Vi emergir do mar uma besta. A Daniel 7 surge de onde? Do mar. O que significa mar mesmo? Profecia? Povos, nações, tribos e línguas. Vi emergir do mar uma besta, que tinha o quê? 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Os mesmos animais, Daniel capítulo 7, é a mesma profecia, mas eu não vou entrar em detalhes, eu vou voltar esse capítulo aqui durante a semana, tá bom? Eu vou explicar para vocês Apocalipse 12 e 13, numa aula só, versículo por versículo, tá, ok? Provavelmente terça-feira, tá? Eu só estou mencionando, mas você consegue enxergar aqui, são os mesmos animais da Daniel 7, aquele princípio da repetição crescente. Deus repete a profecia com mais alguns argumentos, né? Com mais conteúdo. Vi uma das suas cabeças como golpeada em morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa besta aqui é o poder papal. Recebeu ferida mortal quando? 1798, quando Alessandro Berthier mandou prender o Papa. Me digam os nomes das duas pessoas amanhã. Quem invadiu e quem deu ordem de prisão. Mas a ferida mortal seria curada, a profecia, por tempo do fim. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão. Quem é o dragão? O diabo. Porque deu a sua autoridade à besta. Queridos, quem está por trás desse poder, segundo a Bíblia, é o dragão, o diabo. Quem está por trás desse poder, que se assenta num trono, num templo, se deixa ser adorado, muda os mandamentos de Deus, persegue os seus altíssimos? Quem está por trás desse poder é o dragão, é o diabo, está na Bíblia aqui. Então briga comigo, briga com o apóstolo João no dia do juízo. Só que se você não aceitar, não vai dar para brigar com ele, porque ele vai estar dentro da cidade e você fora. Aí não vai ter jeito de brigar com ele. Não é? Mas São João está dizendo que quem deu poder para a igreja católica foi o dragão, foi o diabo. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Foi-lhe dada uma boca, versículo 5, que falava, proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 1260 anos. Acabei de provar aqui. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus. O que é blasfêmia? É a tentativa da pessoa requerer para si mesma a autoridade que só é conferida a Deus. A blasfêmia é a tentativa da criatura tomar o lugar do Criador. Quando pessoas se ajoelharam diante de anjos, os anjos permitiram que as pessoas ficassem ajoelhadas? Sim ou não? Quando pessoas se ajoelharam diante de profetas no Antigo Testamento? Sim ou não? Os profetas permitiram que as pessoas ficassem ajoelhadas? Sim ou não? Quando pessoas se ajoelharam diante de Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, eles deixaram as pessoas ajoelhadas? Sim ou não? Não. O que o Papa permite? O que o Papa deixa? São Pedro não deixava, não. A pessoa se ajoelhava e mandava levantar na hora. São Paulo não aceitou esse tipo de coisa. Mas o Papa aceita. Porque
ele quer tomar o lugar de quem? Da verdadeira pessoa que deve ser adorada. Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação, e adorar o homem, versículo 8. Todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu vou explicar numa outra aula. A questão da perseguição, tudo eu vou explicar depois. Não vou explicar hoje. Vou explicar terça-feira, Apocalipse 12 e 13. Versículo 16 em diante. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. A profecia diz que esse poder iria receber de ferida mortal, mas a ferida mortal seria curada. Quando que a ferida mortal foi curada, queridos? Está aí no quadro já. 1929. Agora, o que aconteceu em 1929? Eu respondo o senhor professor de história. O senhor não. Não, o senhor não. Quero que o outro responda. O senhor sabe, o senhor não. O senhor sabe tudo de história. O senhor é nosso professor aqui. O que aconteceu em 1929? Benito Mussolini, ditador italiano, conferiu o Estado da Santa Sé, o Estado do Vaticano, para a Igreja Católica Apostólica Romana, criando ali um Estado, devolvendo ao Papa a autoridade civil e religiosa. Entenderam? A autoridade que ele havia perdido. Benito Mussolini devolve a autoridade ao Papa. A ferida mortal seria o quê? Curada. Aí, nota 10. E então toda a terra se maravilharia seguindo esse poder. Queridos, o movimento ecumênico está aí, querendo reunir todas as igrejas. Não é bonito isso? Eu acho lindo. Só que, biblicamente e profeticamente falando, é um movimento que vai gerar uma grande perseguição àqueles que quiserem viver de acordo com a verdade bíblica. Esse grande movimento ecumênico vai escolher um líder. Essa grande crise econômica vai levar as nações, os povos, línguas, tribos, religiões a se unirem. Pode parecer lindo isso, em tese é bonito. Vão escolher um líder. Anote isso. Esse pastor é louco, anote. O dia que acontecer, você vai se lembrar. O Papa vai ser escolhido para ser esse líder. Os países da Europa estão procurando o Papa hoje, não para pedir conselho espiritual, para pedir conselho econômico. E vou dizer uma frase para você lembrar agora. Se os Estados Unidos da América do Norte, nos próximos meses ou anos, pedir auxílio financeiro para o Vaticano, você coloca sua barriga de molho. Porque tudo que essa igreja prega há 150 anos vai estar o quê? Se cumprindo diante dos seus olhos, e está na cara do que vai acontecer, porque o mundo faliu, o mundo está quebrado economicamente falando. E eu vou voltar nesse assunto na terça-feira, ao explicar Apocalipse 12 e 13, é a sequência dessa palestra, você não pode perder. A ferida mortal então foi curada em toda a terra, se maravilhou seguindo a besta. Sabe, tem um livro batista que diz que esse negócio aí de união das igrejas, é um livro bem antigo. Esse negócio que os adventistas ensinam é brincadeira de criança. Mas quando João Paulo II foi à América, tinha 5 milhões de batistas esperando ele no aeroporto. E tem um negocinho que nem é para adventista explicar, não. É para batista, presbiteriano, pentecostal. O Papa morreu, João Paulo II. Não é? E líderes religiosos de todas as igrejas ajoelhados diante de um Papa morto, diante do Padre morto. Toda a terra iria se maravilhar seguindo a profecia se cumpriu já? Não. Ela está em cumprimento. Há um momento definitivo, mas já está se cumprindo. Você viu inteiro João Paulo II. 3, o atual presidente americano na época e os 2 ex-presidentes.
Os 3 o quê? Evangélicos, ajoelhados diante de um padre morto. Líderes de várias denominações evangélicas ali ajoelhados diante de um padre morto. O movimento protestante que surgiu para protestar contra os abusos católicos se corrompeu. Deus tinha uma igreja cristã. A igreja cristã se corrompeu. Deus convocou o movimento da reforma. O movimento da reforma se corrompeu. Hoje, Deus tem um povo que volta às origens e quer pregar toda a verdade. Verdade impopular. Não é um discurso popular isso. Não é um discurso fácil de ser feito e mais difícil de ser aceito ainda. Não é popular o que eu estou dizendo, mas é verdade bíblica e histórica. Toda a terra se maravilharia. O seu número é 666. Tem muita historinha, muito folclore sobre isso. Bom, vou explicar. Os números da Bíblia, alguns números têm um valor simbólico. O 3 tem um valor, o 7 tem um valor, é o número da perfeição. O 12 tem um valor simbólico, é o número do reino de Deus, por isso que é 12 tribos de Israel, 12 portas da Nova Jerusalém, 12 apóstolos. É o número do reino de Deus. O número 6 é o número do homem. Em que dia da semana o homem foi criado? Sexto dia. O 6, elevado a essa potência, 666, significa o quê? A tentativa máxima da criatura tomar o lugar do Criador. É isso que significa na essência 666. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, 6 é do homem. 666 é a tentativa do homem, a tentativa da criatura tomar o lugar do Criador. Quem tem sabedoria calcule, porque é número de homem. Ninguém é obrigado a saber aramaico aqui. Você pode pesquisar na internet para conferir. E hoje você põe no Google e tudo aparece, né? Em aramaico, as letras têm um valor numérico. Stur era o deus oculto de Babilônia. Em Babilônia, que significa confusão religiosa, na profecia do Apocalipse, Babilônia tinha um panteísmo, né, de vários deuses. Né? Esse politeísmo e panteísmo também, que tudo era Deus, né? Eles eram politeístas e panteístas. Panteísta é de Deus e tudo, né? Politeístas que tinham vários deuses. Um dos deuses era Stur, era o deus oculto de Babilônia. Stur, em aramaico, dá 666. E Babilônia é um símbolo do Novo Testamento de tudo aquilo que se levanta contra Deus. E a grande Babilônia é a grande prostituta, é a grande igreja que se corrompeu em Apocalipse 17. Aqui há amuletos de ouro. Talvez você deva analisar muito por causa disso. Aqui foram fotos tiradas dos originais, né? E colocadas no slide aqui. Talvez você não consiga enxergar muito bem. Aqui é o sino do sol. É uma moeda cunhada, né, em adoração ao Deus Sol. Aqui é a estrela basilisco, diminutivo grego basileus, rei, é um outro medalhão cunhado em adoração ao Deus Sol. Aqui tem o Deus Sol, aqui o Sol, aqui a Lua, e nos dois amuletos aqui, há um diagrama de números místicos. Tem um diagrama aqui e outro diagrama aqui. Nesse diagrama tem o número 666. Esses dois amuletos, esses dois medalhões foram cunhados em adoração ao Deus Sol, adorado no primeiro dia da semana. Aqui nesse quadro estão esses dois diagramas, eles estão aqui para que você possa divisar. São dois diagramas de números místicos. O que é interessante aqui? Você soma essa coluna aqui na horizontal, dá 111. Aqui dá 111, 111, cada coluna dá 111. Na vertical, cada uma dá 111. De qualquer forma que você somar, dá 666. Você soma as colunas aqui, dá 111, 111, 111, 111, 111, 666. Se você somar na vertical, dá 666. 666 é historicamente um número relacionado à Babilônia e à adoração ao Deus Sol no primeiro dia da semana. Quem tem sabedoria, entenda.
Vamos adiante. Lateinos, em grego também as letras têm um valor numérico. Lateinos, em grego, significa pessoa de fala latina ou igreja latina. Lateinos, em grego, dá 666. Relatine Basileia, Reino Latino. E o Novo Testamento foi escrito em grego. O Estado do Vaticano, Relatine Basileia, em grego, dá 666. O Reino Latino, ou o Estado do Vaticano, Relatine Basileia, em grego, dá 666. Igreja Itálica, em grego, Igreja Italiana. Igreja Italiana, em grego, dá 666. Mas eu faço essas contas todas aqui para mostrar o que a Bíblia já mostrou. É um poder que se assenta no trono, dentro do templo, se deixa ser adorado, persegue os santos do Altíssimo, muda as leis de Deus, tem palavras de blasfêmia, de arrogância, recebe uma ferida mortal, depois da ferida mortal é curada e toda a terra passa a adorar esse poder. Isso aqui é só cerejinha do bolo. E a grande cereja, né? Eu não uso essa conta para provar, queridos, o estudo bíblico. Isso aqui é um ponto insignificante em tudo que você vê na Bíblia. Um dos títulos papais, e eu não vou discutir se esse título está na tiara papal ou não. Não sei se a tiara papal existe, se não existe, é escrito lá ou não. Que esse título é o título papal, é Vicarius Filii Dei. Quando você chama o padre de vigário, a palavra vigário significa vicarius. Vicarius em latim é o quê? Substituto. Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Tem outro título papal, Vicarius Generalis Dei Interni. É outro título papal, que também está meia. Vicarius Generalis Dei Interni. Da meia. Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Aramaico ninguém é obrigado a saber, grego muito menos, algarismos romanos todo mundo deve saber. Vicarius Filii Dei é um título latim, algarismos romanos dá 666. Queridos, esse poder que se levanta contra Deus é o poder papal. E qual é a grande marca do poder papal? É o domingo. Deus manda guardar o sábado, o poder papal manda guardar o domingo. O que está em jogo de verdade? Não é a questão do sábado ou domingo, um dia ou outro dia. O que está em jogo é verdadeira adoração. O Senhor Jesus disse: em vão me adora, ensinando que doutrinas que são preceitos de homens. Seguir os ensinos da besta é adorar o dragão. Quem são os adoradores da besta? Aqueles que não têm o nome no livro da vida, estão perdidos. Não tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Esses são os adoradores da besta. Terminei aqui a palestra. Antes do fechamento da porta da graça, haverá o selamento. As pessoas vão receber ou o selo de Deus vivo ou a marca da besta. O que está em jogo é a verdadeira adoração. Adorar a Deus como Ele exige ser adorado. Você precisa decidir. E é uma situação interessante essa. Eu tenho um defeito ou virtude, eu não sei se é defeito ou se é virtude. Assim é muito sincero. Às vezes você fala e ofende as pessoas, e até os irmãos podem ser sinalizados. Jesus disse: se você me adora, seguindo preceitos de homens, tradições humanas, você me adora em vão. Então eu vou dizer uma coisa para você: aproveita o mundão. Porque pelo menos você curte essa vida aqui e depois queima no fogo. O problema é viver um falso cristianismo. É achar que está adorando a Deus e na verdade não está. Aí você não curte esse mundão aqui e vai perder a vida eterna do mesmo jeito. Eu sei que eu escandalizei alguns com isso.
Mas é a pura verdade.